Olá pessoal, tem muito tempo que eu não boto a cara no YouTube, mas estamos de volta para falar sobre o momento político que está muito confuso e complexo. A vontade de fazer o vídeo e expor a minha opinião foi mais forte do que a minha inércia. Como o assunto é complexo, eu achei melhor dividir o vídeo em partes para não ficar confuso. Então, assiste aí. No Congresso Nacional está ocorrendo o processo de impeachment da Dilma, que foi iniciado por conta das tais pedaladas fiscais, que são empréstimos feitos por bancos federais para cobrir rombos nas contas do Tesouro Nacional, maquiando esses mesmos rombos e dando a falsa impressão de que as contas públicas estão em ordem. E pelo que consta, isso vai contra a lei de responsabilidade fiscal. Daí o motivo do impeachment, que sem discussão sobre se é golpe ou não é golpe, é verdade, não é golpe, porque o impeachment está previsto em lei. Então não vamos discutir, fiquem tranquilos, não é golpe. Porém, contudo, todavia, entretanto, o motivo pelo qual a Dilma pode sofrer um impeachment é que parece ser uma bala de festim para cobertar o revanchismo da oposição e a virada de mesa para cima de uma pessoa que foi eleita democraticamente através das urnas, independente se as urnas eletrônicas são confiáveis ou não. Fato é que se caracteriza o tal golpe a partir do momento que o motivo pelo qual querem derrubar a Dilma seja pequeno demais para uma consequência muito grande. Eu sei, muita gente está torcendo para que ela saia, inclusive alguns de vocês que estão assistindo meu vídeo com certeza vão dar um dislike no final, mas ninguém parou para pensar o depois, se por acaso a mulher saiu, o que pode vir a acontecer. Resumindo, estão querendo matar uma mosca com uma bala de canhão, tipo isso. A mulher está no começo do segundo mandato e as pessoas querem tirá-la por um motivo torpe, o mesmo ato que o FHC fez, que são as tais pedaladas fiscais, e que não foi motivo de pedido de impeachment para ele. Flávio, mas a Lava Jato está aí provando que a Dilma sabia de tudo. Mas até o momento não foi provado nada diretamente a ela. Tirante as pedaladas fiscais, foi provado contra o Lula, que até a segunda ordem recebia ajuda financeira da Odebrecht, inclusive para comprar o tal triplex lá do Guarujá. E Dilma e Lula não são a mesma pessoa, a não ser que tenha algum caso de simbiose que a gente não sabe, ou algo como um X-Men Tupiniquim que tem dupla identidade. Mas o PT é corrupto. Tá, o PT é corrupto, mas eu quero saber da Dilma. E a Dilma, o que ela fez? Flávio, você não entende nada. Pois é, se a gente for a fundo, sem discursos panfletários, passionais, apaixonados, no final das contas a Dilma, até o momento que coloca esse vídeo no ar, não tem um verdadeiro motivo para receber o impeachment na cara. Então por que ela está sofrendo esse processo? Porque ela está com o mesmo problema do Collor. Ela está governando praticamente sozinha, com alguns poucos aliados e sendo mal assessorada. Apesar de muita gente achar o contrário, o nosso sistema presidencialista, para funcionar 100%, precisa que o presidente tenha apoio no Congresso Nacional, ou pelo menos uma base sólida de alianças, para não ser vítima de conspirações. E se for para confiar nesse Congresso que está aí, estamos ferrados, porque o Congresso Nacional, esse que está aí, com esses membros, é um lixo, composto em sua maioria por parlamentares escusos, com processos de ficha limpa nas costas, com participação no mensalão e na própria Lava Jato, sendo que o presidente da Câmara é o pior deles. Assista ao meu vídeo que repliquei com a entrevista do Ciro Gomes, que é um sujeito que conhece como funciona a podridão do Congresso, onde ele explica em detalhes sobre o Eduardo Cunha. O vídeo vai ficar na descrição aqui embaixo. Se quiser saber somente sobre o Cunha, pula para o minuto 9 do vídeo, que o Ciro Gomes explica tudo. Se a Dilma cair, assume o Temer, que não é flor que se cheire, que é uma traíra, praticamente abandonou o barco, e vice-presidente é, ou deveria ser, o fiel escudeiro de um presidente, independente da popularidade desse mesmo presidente. E não ser um oportunista como esse tal Temer é. Quando a Dilma está no seu pior momento, o cara vai e pula fora. O relacionamento de um presidente com o seu vice é, ou deveria ser, igual ao de um casamento, onde ambos são aliados e fiéis um com o outro. Além disso, Temer sempre foi um político medíocre, com baixa votação em São Paulo, e foi escolhido pelo PMDB para que houvesse a maioria de aliados do governo no Congresso, o que vai de encontro à minha explicação no início do vídeo, quando disse que o presidente precisa de apoio dos parlamentares para poder governar. Na linha sucessória, depois do vice, vem o presidente da Câmara dos Deputados, que vem a ser o picareta-mor, Eduardo Cunha, que dispensa comentários. O cara aparece até na tal lista dos papéis do Panamá, que tem causado celeuma nos meios de comunicação, confirmando uma coisa que todo mundo já sabia que existia, mas não se sabia exatamente quem eram as pessoas que tinham essa
das contas, o quem dos papéis do Panamá, é que vem causando muito espanto. Mas isso é assunto para outro vídeo. Depois do Eduardo Cunha, vem o presidente do Senado que vem a ser o Renan Calheiros, que fez parte da tropa de choque do Collor, que hoje é meio que um sub-Sarney. Joga nas 11, entra governo e sai governo, ele está sempre por cima, ou seja, ele também não serve. E por último vem o presidente do STF, que hoje é o Ricardo Lewandowski, aquele mesmo que passou por embates com Joaquim Barbosa, quando houve o julgamento do mensalão pelo STF. Ou seja, é um jurista melindroso, com interpretações técnicas demais para assuntos que deveriam ser levados mais em conta o fator político. Em suma, estamos fodidos de qualquer forma, sem falar nas consequências econômicas que isso pode acarretar. Até mesmo porque a Dilma pode vir a cair, mas as investigações continuam. Elas continuam e muita coisa vai vir à tona, inclusive envolvendo o Temer. Não me agrada a alcunha de salvador da pátria, como inclusive muitos têm em relação ao Lula, como muitos tiveram em relação ao Joaquim Barbosa no julgamento do mensalão. Eu fiz um vídeo sobre o mensalão, onde eu elogio Joaquim Barbosa e destrincho todo o esquema. Esse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição também. Simpatizei sim com a postura profissional e visão macropolítica do Joaquim Barbosa em relação à dimensão da gravidade que o mensalão representou e representa, o que é diferente de juiz ter uma postura de torcedor de futebol, que se acha acima do bem e do mal, e que em nome dessa postura, atropela ritos e faz o que bem entende em relação ao que ele simplesmente acha que seja o mais correto, ou simplesmente mais adequado para o momento atual político que a gente vive, que todo mundo sabe é de instabilidade política. E ele está tomando partido de um dos lados, está a favor de um dos lados. O juiz tem que ser imparcial, analisar os processos que caem na sua mão de forma polida, austera, serena e com distanciamento, e não se deixar levar por opiniões pessoais ou por supostas simpatias políticas. Digo isso porque a divulgação das escutas telefônicas das conversas entre Lula e Dilma não foi a postura de um verdadeiro juiz de direito, foi um ato de torcedor de futebol, que quis incitar a torcida, para que protestassem mais ainda contra os envolvidos. Ah, Flávio, mas de acordo com a lei, ele pode fazer isso, porra. Foda-se. Se ele pode, ele não deveria ter feito. Ele pode até no íntimo dele, com a família dele, entre os amigos dele, dizer realmente o que ele acha do governo da Dilma, o que ele pensa do Lula e toda essa corja do PT. Mas ele não pode expor isso de forma clara, porque ele é o juiz que está envolvido até a raiz do cabelo nesse processo. Se a atitude dele de divulgar as escutas telefônicas está sob a lei, é permitido, mais uma vez, foda-se. Foi uma atitude covarde, mesquinha e no mínimo antiética, do que se espera de um sujeito que usa uma toga preta. Não foi um gesto de grandeza como muitos erroneamente podem pensar. Foi na verdade um ato medíocre. E não é porque ele é um juiz e fez uma prova fodona para ocupar a cadeira que ocupa, e conhece pra caralho da Constituição e todas as leis e tal, e o cara é fodão, que não o exime de responsabilidade. Muito pelo contrário, ele mais do que os outros deveria ter ciência de seu papel na sociedade e não ficar posando de bom moço, nem de salvador da pátria, tendo atitudes, mais uma vez repetindo, de um torcedor de futebol. E juiz de merda tá cheio nos tribunais. Familiares meus já tiveram experiências com juízes que, se você visse o resultado, você saberia que ele nem tinha lido a folha anterior. Não sou direita, não sou esquerda, eu sou um democrata. Ah, mas você fez vídeos defendendo a anarquia, rapaz. Se liga, porra. Se você acompanha meu canal, sabe que fiz um vídeo intitulado Amor Platônico, onde digo que não ia mais perder tempo falando sobre o maravilhoso, e sem ironia isso, maravilhoso mesmo, sistema político socioeconômico, que infelizmente enquanto vivo não irei presenciar a implantação desse processo. Portanto, vamos falar de coisas mais palpáveis. Também não gosto dessas definições de esquerda-direita, acho isso meio retrógrado. Hoje seria mais assim, progressista e conservador. Mas já que todo mundo gosta de usar a esquerda-direita, eu me definiria talvez como um centro-esquerda. Pois bem, é impressionante a campanha da Globo contra Dilma. Chega a cair no ridículo, principalmente quando teve um dia, que eu não lembro quando foi, que o Bonner e a Renata interpretaram um dos áudios das conversas grampeadas. Eu senti vergonha ali, falando sério. Eu já disse em Hangouts, não lembro se já disse em algum vídeo, mas a verdade é que a Globo dança conforme a música. Enquanto é do interesse dela que se fale bem do presidente, ela não ataca. A partir do momento em que o presidente se encontra numa situação delicada, fragilizada, já não serve mais para ela. Daí parte para o ataque frontal, mesmo sem nenhum pudor e sem medo, incitando a população contra aquele governante que não serve mais a ela. Com o Collor foi assim. Pouca gente sabe, mas a Globo recebe R$1 bilhão de dinheiro público. E ninguém fala nada. E obviamente a própria Globo não vai falar. A revista Veja e a editora Abril recebem outro R$1 bilhão.
E isso não é escândalo, ninguém reclama. Ou seja, é o tal do moralismo seletivo. O moralismo a serviço da imoralidade. Pimenta no brioco dos outros é refresco. Flávio, você é um isentão, você é um mortadela. Eu sou a favor da democracia. E sem democracia, ninguém vai saber se você é a favor ou contra alguma coisa. Sou a favor do pleno funcionamento das instituições públicas e privadas, das coisas claras, da política séria. Sou a favor de uma reforma política de verdade, que não beneficie apenas os grandes grupos econômicos. E também sou a favor da reforma no judiciário, já que muitas leis estão defasadas. Sou contra a corrupção. Aliás, em 64, a ditadura militar derrubou o governo eleito falando contra a corrupção. E depois de muito sofrimento e muita dor, descobrimos que na ditadura também tinha corrupção. O que não houve, na verdade, em 64 foi essa liberdade que temos hoje para investigar os casos de corrupção. Também sou contra a fome, a miséria, contra o salário mínimo, que normalmente é mínimo, contra as escolas só para ricos, contra o genocídio indígena, contra a homofobia, contra o racismo, o feminismo e o machismo. Também sou contra a justiça apenas para alguns. E acredito que a nossa sociedade injusta e díspare reflete essas passeatas, principalmente a que houve no dia 13 de março desse ano, onde percebemos que os mais favorecidos se incomodam com a tentativa de qualquer espécie em relação à ruptura desse sistema injusto no qual vivemos. As passeatas do dia 13 de março são cópias chinfrins das passeatas da família com Deus pela liberdade, que acabaram produzindo o golpe de 64. O que não houve em 64 foi essa liberdade que temos hoje para investigar os casos de corrupção. O quadro é extremamente complexo e precisa de muita reflexão e serenidade. Facilitar a nossa vida e escolher um lado apontando o dedo para Deus e o mundo não ajuda em nada no debate. Então é isso, gente. Quem gostou do vídeo dê um like, quem não gostou dê um dislike, quem gostou demais compartilhe ou favorite, porque ajuda a divulgar esse modesto canal, beleza, gente? Só lembrando de uma coisa, se você não gostou do vídeo e vai escrever algum comentário, pense bem. Críticas negativas, porém construtivas, são sempre bem-vindas. Mas se me xingar, vai ter o comentário deletado e o perfil bloqueado, então não perca o seu tempo. Meu canal não é um espaço público, meu canal é privado. Beleza? Então é isso, um abraço para todos, fui!